Bom dia! Continuando nossa reflexão sobre a última bem-aventurança, quando Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No verso seguinte, Jesus falou assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Lá depois vai dizer que os profetas sofreram estas mesmas questões. E ontem, na minha última palavra, eu disse que o que deve nos surpreender não é a hostilidade contra os cristãos. O que deve nos preocupar é quando ela não existe. Esta é uma declaração muito importante porque ela vem fazer-nos entender a realidade desse processo na vida daqueles que foram antes de nós e na nossa vida também, no dia a dia da nossa vida cristã. Algumas declarações devem nos preocupar. Por exemplo, quando as pessoas dizem assim: você é cristão, mas é legal. Ou então as pessoas dizem assim: você é cristão, mas você não é um chato. Ou quando as pessoas dizem assim: eu gosto de fulano, ele é cristão, mas ele fica na dele. Existem algumas histórias que devem trazer-nos à memória esta bem-aventurança. Por exemplo, no Velho Testamento nós temos a história de Daniel. Daniel não foi jogado na cova dos leões por conta de oposição política. Ele não foi jogado na cova dos leões porque fez alguma coisa errada. Ele foi jogado na cova dos leões porque ele era um homem de oração. E quando foi preciso escolher entre orar a Deus e atender a um decreto do rei, Daniel não teve dúvida. Ele preferiu continuar mantendo a sua vida de devoção, buscando a presença de Deus, ainda que, por conta disso, teve de enfrentar aquela circunstância tão desafiadora. E uma das coisas muito interessantes que está escrito no capítulo 6 de Daniel, no verso de número 10, é que a Bíblia diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. A prática de oração, ela não acontece por rebeldia ao edito do rei. A prática de oração era algo que ele costumava fazer antes de acontecer o edito do rei. E ele continuou mantendo a sua vida na presença de Deus da mesma maneira, porque buscar ao Senhor era mais importante do que atender ao edito do rei. E diz a palavra de Deus que foi por conta disso que ele foi jogado na cova dos leões. Foi porque buscava ao Senhor, porque orava ao Senhor, que ele foi perseguido. Por isso a palavra de Deus nos diz assim: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós precisamos nos lembrar das histórias daqueles que foram antes de nós. Por conta da fidelidade ao Senhor, eles enfrentaram as oposições, mas não voltaram atrás. Vamos orar? Pedindo que Deus nos dê essa coragem? Senhor nosso Deus, ajuda-nos a manter o nosso foco olhando para Jesus em todo o tempo. E mesmo, ó Deus, que a gente tem que colocar a nossa cabeça a prêmio, mesmo que tenhamos que enfrentar as mais diferentes perseguições, que, ó Deus, a gente não recue, mas que a gente continue firme no propósito de andar na Tua presença
e fazer a tua vontade. Abençoa-nos nesse dia, para que, ó Deus, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, nós continuemos mantendo a nossa fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?